A presença hoje aqui era suposto, aliás o Luís já o disse, tinha o objetivo que era o acompanhamento daquilo que se iria passar ali dentro, mas ao que parece alguém dentro deste Ministério teve medo dos professores à porta, mas também lhes digo que se eles têm medo dos professores à porta é melhor porem-se já fora, porque nós vamos com certeza ter que estar aqui muitas vezes, tendo em conta aquilo que eles estão a fazer e que sobretudo é a negação, e desse ponto de vista acho que é absolutamente indesculpável, é a negação do que se passou aqui durante muitos dias, em que estivemos em negociações com o Ministério, em que estivemos com toda a boa fé nessas reuniões e a discutir questões que depois verteram para uma ata negocial, em que pensámos que tínhamos do outro lado também uma equipa do Ministério da Educação que, independentemente de podermos divergir em múltiplos aspectos, e divergimos naturalmente, desde logo sobre o que é que se pensa sobre a escola pública, o que é que se pensa sobre o futuro do sistema educativo, mas isso é uma coisa, portanto, as divergências que no plano político e no quadro daquilo que se entende e defende para o futuro da escola pública em Portugal se tem, outra coisa é a boa fé com que se está nas negociações. E foi precisamente, julgando isso, que ao fim de 19 dias de greve ao serviço de avaliações, que ao fim de uma greve no dia 17, em que os professores foram pressionados até ao limite para que a não fizessem e que teve como consequência, também por força da teimosia do Ministério da Educação, em não alterar a data de um exame que poderia ter sido perfeitamente alterado, deixou cerca de 20 mil alunos sem fazerem esse exame. E, portanto, foi no final de uma luta destas que teve milhares e milhares de professores, uma vez mais, a descer à Avenida da Liberdade e que, curiosamente, desta vez também registámos, não teve o atual Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, que não faltou a nenhuma das manifestações em 2008, mas, curiosamente, não só faltou a 2013, como ainda por cima tem andado a fugir e de que forma desta reunião. Eu recordo que esta reunião foi pedida ao Ministro na sequência do despacho que contraria aspectos da ata negocial. O Ministro da Educação remeteu para o Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, sendo aí nessa Secretaria de Estado que estaria a competência para podermos discutir as matérias. Posteriormente, este Secretário de Estado, alguns dos colegas que aqui estão, estavam aqui connosco à porta, fomos recebidos na Secretaria de Estado e foi-nos dito que afinal a competência para esta matéria era da Secretaria de Estado do Ensino Básico e Secundário. E temos andado neste saltitar constante, e conseguimos finalmente que a reunião tivesse sido marcada para hoje, depois de alguns acertos de agenda que entretanto se fizeram. Acontece que ontem, às 9h10 da noite, portanto, os serviços da FENPROF não fecham à hora de expediente como noutros serviços, fecham às 9 da noite e, portanto, às 9h10, fomos informados, o que quer dizer que só soubemos hoje, através do mail, de que a reunião ficava sem efeito e não tinha data marcada. Depois, os episódios que se passaram ao longo do dia de hoje para conseguirmos que sexta-feira às 5h30 a reunião tivesse sido marcada com a presença dos dois secretários de Estado, enfim, foram os episódios habituais para conseguir que neste Ministério da Educação se encontre disponibilidade para reunir com quem representa os professores. Dizer que aquilo que se passou aqui ao longo dos dias todos da negociação, e nós todos nos lembramos que no dia 6 de maio o Ministério da Educação deu por concluídas as negociações e que só a força dos professores e de alguma forma também a força da lei, diga-se de passagem, portanto, o decreto, a lei, aliás, da negociação coletiva, mas muito a força dos professores, é que obrigaram este Ministério a voltar a sentar-se à mesa das negociações, foi essa força que levou que este Ministério também, no dia 25 de junho, tivesse assinado uma ata negocial que tem, eu diria, como aspectos centrais, precisamente o não agravamento do horário de trabalho dos professores nas escolas, portanto, seja no âmbito da componente letiva, seja na componente de estabelecimento, e, portanto, um eventual aumento do horário de trabalho em toda a função pública, refletir-se-á na profissão docente, na componente individual, com o número de horas de componente individual, portanto, o número de horas que não pode ser inscrito no horário dos professores, a ficar fixado, explícito, que também foi outra das batalhas que tivemos aqui na própria ata negocial. Também relativamente à mobilidade especial, como se sabe, ficou previsto não apenas um adiamento na eventual aplicação aos docentes, no caso da mobilidade especial ser aprovada para toda a função pública, mas sobretudo, e o importante não foi que a mobilidade especial fosse adiada para fevereiro de 2015.
O importante foi terem ficado previstas iniciativas e medidas que seriam tomadas até esse momento, no sentido de que quando chegarmos a fevereiro de 2015, não vão milhares de professores para a mobilidade especial. Ou seja, o importante e o difícil aqui foi conseguir que a própria ata negocial incluísse algumas medidas, como por exemplo o regresso da direção de turma à componente letiva, como por exemplo a consideração de um conjunto de outras atividades que não apenas as aulas, como sendo parte da componente letiva dos professores e, portanto, deixando os docentes de ficar com horário zero, caso tivessem o seu horário preenchido com apoios, preenchido com coadjuvação ou com outras atividades que ficaram registadas, explicitadas, o que também é importante na própria ata. E eu, por exemplo, leio a coadjuvação, o apoio educativo, a oferta complementar do primeiro ciclo, a lecionação e grupos de alunos de homogeneidade relativa e as aulas de substituição. Isto ficou na ata, dizendo que todas estas atividades são consideradas componente letiva. E só assim é que é possível, ou que seria possível, e é possível, retirar milhares de professores do primeiro ciclo, desde logo, mas também dos grupos, sobretudo dos grupos que têm mais professores em horário zero, e eu falei do primeiro ciclo porque é precisamente o grupo de recrutamento que tem o maior número de professores em horário zero, mas para além disso, de todos os grupos, um pouco por cada um, mas com uma incidência muito grande naqueles que o ano passado, no âmbito da reforma curricular, ou como lhe chamou o Ministério da Educação, veio de facto acabar com algumas disciplinas. Eu já agora acho que sobre essa reforma curricular do Ministério da Educação também ficava bem dizermos aqui uma coisa. É que há dias falava-se tanto dos resultados dos exames dos alunos que agravaram-se, nomeadamente em disciplinas importantes, como é o caso do português. E eu diria, porque isto é verdade, que para além do Ministério da Educação só ter divulgado os números na globalidade, não os desdobrando, o que era importante para percebermos aqueles resultados, eu diria, porque é verdade, que estes resultados dos exames deste ano, os primeiros que se começam a conhecer, são sobretudo o primeiro resultado visível da revisão curricular que foi feita este ano pelo Ministério da Educação, em que nas escolas acabou com o estudo acompanhado, por exemplo, em que nas escolas acabou com a possibilidade dos professores, nomeadamente de português e também de matemática, mas não apenas, acompanharem os alunos para além daquilo que é o tempo de aulas, e não foi essa conversa de mais meia hora nestas disciplinas que puderam compensar as horas perdidas com o fim do estudo acompanhado ou de outras, enfim, também de disciplinas, como é o caso da EVT, da Educação Tecnológica, porque na verdade tudo isso faz parte de um conjunto que este Ministério está a destruir, que começou o ano passado com a revisão curricular no segundo ciclo, no terceiro ciclo e no secundário, e que quer continuar agora com estas alterações curriculares, nomeadamente no primeiro ciclo e também nos cursos profissionais do ensino secundário. Mas dizia, e voltando à ata, e é isto que nos traz aqui hoje, ou que nos traria ali, que nos trará na próxima sexta-feira, que há duas matérias, dos pontos que têm a ver com esta ata negocial, algumas das matérias não são do Ministério da Educação, são competência da Assembleia da República. E quero dizer aqui, recordar, que a FENPROF já reuniu com a Comissão de Educação da Assembleia da República, tendo havido o compromisso, que esperamos que não seja depois negado em termos práticos, portanto houve um compromisso do grupo parlamentar do PSD de introduzir as alterações, quer na proposta de lei das 40 horas, quer na proposta de lei da mobilidade especial, que resultaram desta ata. Isto para dizer o quê? Que as propostas de lei que já estão na Assembleia da República já não podem ser alteradas pelo Governo. O Governo já as fez lá chegar e, portanto, só os partidos que lá estão é que podem fazer essas alterações. Evidentemente que não esperávamos que partidos que são contra o aumento das 40 horas ou que são contra a mobilidade especial fossem apresentar propostas de exceção aqui ou lá, porque esses partidos, e muito bem, são contra o aumento dos horários de trabalho da administração pública, que tem por objetivo único despedir pessoas, e são contra a mobilidade especial, que é a forma de despedimento daqueles que são hoje efetivos. Mas os partidos, que são os da maioria, que defendem este aumento do horário de trabalho e esta mobilidade, comprometeram-se a apresentar essas propostas. Estamos a aguardar, como se sabe, hoje mesmo foi decidido que a aprovação dessas leis, ou a votação dessas leis, espero que não sejam aprovadas, foi transferida de 24 para 29 de julho e, portanto, aquilo que para já fica aqui é que para os colegas que viriam aqui a Lisboa, à Assembleia da República, no dia 24, data de aprovação das propostas de lei,
com certeza que essa presença vai ser transferida para 29 quando for a votação dessas propostas de lei. Mas há uma parte que tem a ver com o Ministério da Educação e que tem a ver, não tem a ver com as leis, tem a ver com o despacho de abertura do ano letivo. E aquilo que nós esperávamos era que, de gente séria, fosse esse diploma escrito com seriedade. Houve logo um primeiro problema. Foi a estranheza com que nós verificamos que o despacho que veio introduzir alterações à organização do ano letivo não tinha sido negociado, não tinha sido discutido, não tinha sido apresentado enquanto proposta às organizações que assinaram a ata. Logo aqui havia qualquer coisa que não batia certo. Então não era natural que, tendo a ata sido assinada pelo Ministério e por sindicatos, que nos fosse dado o texto antes de ser publicado para que víssemos se realmente correspondia ou não, mas não foi dado. E logo aí deu para perceber que ali havia gato. Talvez ali houvesse grancho em vez de gato, é bem capaz de ter sido isso. E aquilo que de facto houve foi a criação de uma situação em lei que não corresponde ao que está na ata. Desde logo, a direção de turma. O que ficou na ata negocial é que a direção de turma, no caso do segundo e terceiro ciclo de ensino secundário, pode ser atribuída, é sempre componente letiva, pode ser atribuída no âmbito dos 100 minutos que eles dão para apoio, mas pode não ser atribuída nesse âmbito. Bom, aquilo, e isso é o que está na ata, aquilo que está no diploma é que é sempre no âmbito desses 100 minutos. O que quer dizer que dificilmente os colegas que vão ter a direção de turma, no caso se for de português ou de matemática ou de outros grupos, até porque eles recomendam que esses grupos não seja a esses colegas atribuída a direção de turma, dificilmente estes professores vão poder dar os apoios aos seus alunos, porque vão ficar, é isso que diz agora o diploma, sobretudo adstritos à direção de turma e, portanto, não vão poder ter apoios. Portanto, isto não corresponde ao que está na ata. Mas pior ainda é o que está posteriormente em relação àqueles que não vão ter o mínimo de 6 horas letivas. Ou seja, no caso do pré-escolar e do primeiro ciclo, aos professores que não vão ser titulares de turma, e no caso dos professores do segundo e do terceiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário, os que tiverem menos de 6 horas de titularidade de turma. E nesse aspecto, isto é clarinho. É que aquelas matérias que estão na ata e que eu acabei de ler, aquelas atividades, aliás, a coadjuvação, a oferta complementar, as aulas de substituição, diz a ata, são consideradas componente letiva. O que diz o despacho, e como também já todos percebemos porque lemos, é que os docentes que não tenham a titularidade de turmas atribuídas com pelo menos 6 horas, ou seja, horário zero, primeiro, tendo estas atividades, podem-nas ter num horário de 35 horas. Portanto, se o horário vai ter 35 horas, isto significa que as atividades não são letivas, porque se fossem letivas teriam que ser 22, 25, ou de acordo com o artigo 79, as reduções. Mas diz mais, diz que estes professores são obrigados a concorrer à mobilidade interna, ou seja, ficam obrigados, por não terem componente letiva, este ano a irem à mobilidade interna. O que é que isto quer dizer? Ou à mobilidade geográfica? Que para o ano vão ter que ir à mobilidade especial, porque é exatamente da mobilidade interna que decorre a transferência para a mobilidade especial ou requalificação, como eles lhe chamam, no caso de, no âmbito da mobilidade interna, não obtiverem colocação. Ou seja, estes professores só não vão este ano já para a mobilidade especial, porque na ata diz que é só em 1 de fevereiro de 2015. Mas, precisamente o que nós ganharíamos e ganhamos com a nossa luta e com a ata, é que estas atividades, mesmo não sendo as aulas, passariam a ser letivas logo em 2015. Quem tivesse o horário ainda que preenchido com estas atividades, não estava em horário zero, não ia à mobilidade interna, não ia para a mobilidade especial. E vai com aquilo que está aqui. E mais, eles não se enganaram. Ontem houve já aqui uma reunião de algumas organizações ligadas a uma central sindical, no caso a UGT. O que saiu dessa reunião não vai sair, disso pode o Ministério da Educação ter a certeza, da reunião com a FENPROF, porque isto não é nada. Porque nós o que lemos na comunicação social foi que o Ministério iria procurar transmitir informações
às direções das escolas para que não haja orientações que contrariem a ata negocial. Mas com diabo, o que contraria a ata negocial é o despacho que o Ministério pôs cá fora. Não são as orientações que as escolas vão fazer. Isto é, as escolas não podem dizer a um professor que não tenha 6 horas de turma, pronto, de aulas com turma, para não contrariar o despacho, tu não tens horário letivo, mas também não vais à mobilidade interna. Isto é que ia ao encontro da ata. Ora, eles não podem dizer isto. Porquê? Porque o que diz no despacho é que eles vão mesmo à mobilidade interna. Isto é conversa sem jeito nenhum, que connosco não vai pegar, porque é assim, eles têm que pôr cá fora um despacho que corrija aquilo que está ali escrito. Mas dizem também que, relativamente à direção de turma, irão dizer às escolas que professores como os de português e de matemática não vão ficar excluídos da atribuição da direção de turma. Mas não estão excluídos. O despacho não diz que estão excluídos. Diz é que deve atender-se àqueles que não estiverem com a direção de turma para poderem ficar com apoios. Ora, nem todos os professores de português e de matemática, com certeza, vão ficar diretores de turma, portanto, alguns poderão ficar com apoios. O grande problema não é esse, é que nas escolas onde se entender que aqueles 100 minutos para os colegas de português e de matemática, que são diretores de turma, são para apoios ou outras atividades, a direção de turma tem que ficar fora dos 100 minutos, mas na componente letiva. E essa é que é a questão. Mas depois eles foram mais longe. É que eles aproveitaram um despacho, e eu recordo que o despacho 7A, que saiu no dia 11, no dia 10 de julho, no seu preâmbulo é claríssimo. O presente despacho normativo visa dar cumprimento às condições estabelecidas no compromisso assumido pelo Ministério da Educação com as entidades sindicais em matéria de distribuição de serviço docente. É clarinho. Portanto, este despacho visa aplicar o que ficou na ata. E nós perguntamos, onde é que o Ministério da Educação viu na ata negocial alguma referência ao primeiro ciclo do ensino básico para dizer que, no caso do primeiro ciclo, quem fizer os intervalos na vigilância fica na componente do estabelecimento, ou que é que não há lá nada. Como é que o Ministério explica, por exemplo, que tenha dito no despacho 7, e agora nós percebemos, saiu no dia 11 de junho, tenha dito que, tenha dito inicialmente que havia professores do primeiro ciclo que iriam ficar também adstritos a uma atividade chamada oferta complementar, que ninguém sabia o que era. E eles já sabiam o que era. É que 2 dias depois estavam a aprovar em Conselho de Ministros uma revisão dos currículos e do desenho curricular no primeiro ciclo que contemplava essa oferta complementar e o Ministério, como costuma dizer o povo, pôs o carro à frente dos bois, ou seja, ainda o decreto-lei não estava publicado, mas o despacho já o regulamentava e por isso é que ninguém percebia nada daquilo que ali estava. Isto é uma coisa absolutamente inaceitável. Esta não é a forma de eles trabalharem. Portanto, aquilo que eles têm que dizer em relação ao primeiro ciclo, a primeira coisa é que têm de ouvir o que diz a comunidade educativa. Esta reforma curricular, que não o é, estas alterações curriculares, quer nos cursos profissionais, e que vão pôr em causa a organização de cursos profissionais em inúmeras escolas, quer em relação ao primeiro ciclo, foram feitas absolutamente à revelia de toda a gente. Eu pergunto ao Sr. Presidente do Conselho das Escolas, por exemplo, ao nosso colega Manuel Esperança, que nunca perde uma oportunidade de dar palmadinhas nas costas do Sr. Ministro, se ele foi ouvido ou achado em alguma coisa que tem a ver com este despacho, por exemplo, seja com o despacho, por exemplo, da abertura do ano letivo, da organização, seja com estas alterações curriculares. O Conselho Nacional de Educação não foi de certeza, porque emitiu o seu parecer, porque naturalmente tem que discutir as coisas, no dia 23, e o Ministério já tinha aprovado a revisão curricular 10 dias antes de ter o parecer do CNE. Isto é de quem não respeita nada nem ninguém. E, portanto, como não respeita nada nem ninguém, nós, quando não nos respeitam, também, como diz o povo, temos que nos fazer respeitar. E é isso que nós vamos fazer na sexta-feira. Aliás, a reunião só foi marcada na sexta-feira, porque hoje de manhã tive de dizer a alguém responsável aqui dentro que se não o fizessem, se não tivéssemos ata marcada, quando eu acabasse de falar aqui, entrávamos por ali dentro até nos receberem. Pronto, e então lá marcaram para sexta-feira, porque esta gente só ouve esta linguagem, não ouve mais nada, pá. São absolutamente, do ponto de vista político, é um autismo completo aquilo que existe aqui dentro. E, portanto, quando nós há muito tempo dizemos que esta equipa do Ministério da Educação já devia ter sido posta na rua, é que já devia ter sido posta na rua, porque eles não são solução para problema nenhum, eles são o problema, eles agravam os problemas, eles são problemas uns atrás dos outros, e, portanto, nós o que aqui temos, neste edifício ao lado, não é a solução dos problemas da educação, são os próprios problemas e a origem da maior parte deles.
E é isso que nós temos que, na sexta-feira, voltar a repetir e a dizer. É que nós não podemos abrir mão de uma luta que custou muito a todos. Nós sabemos, e custou e já não falo apenas no plano financeiro, nós sabemos o que custou manter 19 dias de uma greve, nós sabemos o que custou ter de enfrentar gente do Ministério e não apenas, a tentar denegrir a imagem dos professores junto à opinião pública por causa da greve do dia 17. Nós sabemos o que custou aos professores e também tirarem um sábado, mais um dia de descanso, para virem protestar para as ruas de Lisboa, alguns vindos de muito longe, vindos de Bragança e de distritos que não é sair de casa depois de jantar ou de almoçar e depois voltar a casa a jantar, é sair quase num dia e chegar no outro. Portanto, isto custou demais para nós abrirmos a mão relativamente àquilo que nós queremos na próxima reunião. Mas dizer mais, é porque estas alterações, entretanto, isto é uma sucessão de saída de diplomas legais. Se calhar não se percebeu, mas saiu um novo na segunda-feira sobre a ZAEC, por exemplo, onde fica claro, e está aqui uma coisa que eu acho que é curioso, esta gente muda de opinião como quem troca de camisa. Se bem que às vezes, não sei, dá a ideia que não trocam de camisa lá muito, mas de opinião eles estão sempre a mudar. Porque, na verdade, às vezes cheira mal nós entrarmos ali dentro para discutir seja o que for, porque eles não estão abertos a discussão nenhuma. Dizer-vos o seguinte, por exemplo, relativamente ao primeiro ciclo. Ainda não vai muito tempo em que nós ouvíamos dizer que as nossas criancinhas deveriam ter um professor tutor que ia desde o primeiro ano até ao sexto ano, até depois aquela coisa deles chegarem ao quinto ano e já passarem a ter muitos professores, era uma confusão para a cabeça da rapaziada. Portanto, defendia-se um professor tutor quase até entrarem na universidade. De repente, o que é que inventam estes? Que agora, afinal, o professor no primeiro ciclo, logo no primeiro ano, até pode estar em part-time. Desde que esteja aquelas 7 horinhas no português, as 7 horinhas na matemática e as 3 horinhas no estudo do meio, a partir daí tem 8 horas para ser pau para toda a obra, para as AEC, para as ofertas complementares, para não sei o quê. É uma coisa extraordinária. Outra coisa que nós aqui sempre temos vindo a defender. Nós temos defendido a toda a hora que a língua inglesa a existir no primeiro ciclo deveria ser do currículo. Não deveria ser das AEC. Porque nas AEC a oferta é universal, mas nem todos os alunos frequentam, porque nem todos estão nas AEC, e portanto, ou porque os pais não podem, ou porque não querem, bom, não é facultativo. Pois este Ministério consegue fazer uma coisa extraordinária, que é passar o inglês das AEC para a oferta complementar, ou seja, integrar a língua no currículo e tornar ainda mais discriminatório o acesso à língua. E por uma razão muito simples, é que até agora a oferta era universal e na oferta complementar ela apenas existirá quando houver recursos disponíveis na escola, o que quer dizer que entra no currículo e pode deixar de ser universal. Isto é gente que deveria concorrer a essa coisa dos inventos, esses inventores malucos que ganham assim uns prémios e umas coisas que de vez em quando nós vemos, saem nos jornais, porque de facto o que eles estão a fazer e a inventar é efetivamente a dar cabo de um sistema educativo que, com todas as dificuldades, foi conseguindo ao longo dos tempos, apesar de tudo e sobretudo por força dos professores e do seu empenhamento, alterar alguns dos índices mais negativos que nós tínhamos. O que nós temos é uma escola pública que ainda agora, estava aqui a falar com colegas, por exemplo, o caso do Luís Lobo, estava-me a dizer que ainda agora em Coimbra, hoje se soube, que eles na distribuição de redes estão a distribuir, uma vez mais, turmas a colégios privados que estão a retirar às escolas públicas, ou seja, escolas que têm capacidade de resposta, que têm professores, que têm uma organização positiva, estão mais uma vez a retirar turmas para oferecer aos colégios privados para os contratos de associação e, portanto, ou seja, estão a dar cabo, a tentar dar cabo, a desmantelar a escola pública e a resposta pública de educação, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que pegar na defesa da escola pública de uma vez por todas. Ainda ontem eu via, precisamente, quer no Parlamento espanhol, quer em conferências de imprensa várias, que em Espanha se fizeram, uma plataforma constituída por professores, por pais, por estudantes, por comunidade, por movimentos, por quem quis integrá-la, que é a plataforma em defesa da escola pública. Eu acho que de uma vez por todas, nós portugueses, nós cidadãos, independentemente de sermos ou não professores, temos que assumir esta defesa, porque na verdade o que eles estão a fazer é pôr em causa este bem social importantíssimo que é a escola pública. Eu não me canso de dar um exemplo, depois da nossa manifestação no dia 15, quando ela terminou, eu vinha embora, como toda a gente, e há um casal, já mais alguma idade,
que vem ter comigo e diz: nós não somos professores e tal, mas queríamos cumprimentá-lo em representação dos professores. Olha, sabe, a nossa filha é juíza aqui no tribunal, aqui em Lisboa, não qualquer, também não cheguei aos pormenores, é juíza. E quero lhe dizer uma coisa, pá, só enquanto nós continuarmos a ter uma escola pública como a que temos, com os professores que lá estão, é que nós, os pobres, podemos alguma vez pensar que os nossos filhos podem chegar até a alguns empregos e algumas profissões que de outra maneira nunca lá chegariam. E de facto esta é a grande diferença da escola pública, é que a escola pública responde a todos da mesma forma, deve respondê-lo de forma qualificada, tem que ser gratuita para todos e sobretudo tem que ter professores, profissionais, aquilo que eles chamam os meros recursos educativos de qualidade, com estabilidade e sobretudo respeitados. Nós temos aqui um secretário de Estado, que é o que à partida fez esta legislação, que, como eu disse, não perdia uma manifestação em 2008 em defesa do respeito pelos professores, que era devido aos professores. Infelizmente, bastou-lhe entrar nesta porta para ser ele também um daqueles que não respeita os professores, apesar de, antes de aqui chegar, ser presidente de uma pertença à Associação Nacional de Professores. É, de facto, uma vergonha. O Kafka explica estas e outras metamorfoses. E, portanto, talvez um dia destes nós tenhamos a oportunidade de o confrontar com isso, porque quando nós todos professores continuarmos aqui na nossa profissão, eles já foram postos na rua dali, voltam a ser iguais a nós e nós vamos lembrar-lhes daquilo que eles fizeram. Mas sexta-feira também vamos, podem crer. Portanto, colegas, nós não vamos desarmar e fica esta certeza. O Secretariado Nacional da FENPROF vai reunir amanhã e na sexta. Na sexta-feira, às 5h30, no final, a hora marcada a eles, nós vamos aqui reunir. Esse Secretariado Nacional da FENPROF irá reunir novamente no final dessa reunião e os colegas, não vamos pedir que venham aqui de novo, porque ainda há atividades nas escolas, alguns colegas estão de férias, mas quem quiser estar aqui sexta-feira, pois é bem-vindo e nós no final diremos logo o que ali se passou e vamos com certeza também decidir o que iremos fazer. Porque é muito difícil, o período é um período complicado, as pessoas estão de férias, os colegas estão de férias e merecidas férias, mas há uma coisa que nós temos a certeza, é que se nós chegarmos a setembro com esta situação por resolver, já não há nada a fazer. E, portanto, nós temos que agir enquanto houver alguma coisa a fazer. E, às vezes, mesmo quando é difícil estarem aqui muitos milhares, bastam alguns para os obrigar a fazer. E nós vamos obrigá-los a respeitar a ata do dia 25. Obrigado, colegas.